Olá, tudo bem? Eu sou a Leca. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a mente e tudo o que podemos fazer para melhorar o seu desempenho e nos trazer mais alegria e mais felicidade. O nosso tema de hoje é em relação ao cuidado que nós devemos ter referente às curas milagrosas da esquizofrenia. Muitas pessoas me perguntam se é possível curar a esquizofrenia e o que é preciso fazer para que isso aconteça. E é justamente isso que nós vamos falar aqui no vídeo, incluindo também como a gente deve lidar com aquelas propagandas em rede social, televisão, enfim, qualquer meio de comunicação que propague a venda de livros, cursos e etc., que podem curar a pessoa da esquizofrenia rapidamente. Gente, antes de entrar no nosso tema, eu quero te pedir uma coisa que eu acho que você sabe o que eu vou pedir. Se inscreva no canal, por favor, me ajude a chegar aos 1000 inscritos e também dê um like para que o YouTube veja que você gosta desse vídeo, veja que você gosta desse assunto e desse tema e que você está dizendo assim, eu quero que a Leca continue gravando, eu não quero que o canal dela acabe. Então, eu só posso te agradecer. É isso aí, vamos então continuar com o nosso tema. Em uma passada rápida pela internet e buscando o tema cura da esquizofrenia, eu descobri vários sites que falavam sobre como curar a esquizofrenia rapidamente. Teve site que prometeu a suspensão dos sintomas em apenas 14 dias. Em um desses sites, uma mulher que relatou ser motorista de Uber fala que conseguiu se livrar do adoecimento apenas com um material que ela adquiriu e que lhe trouxe informações que foram capazes de simplesmente eliminar os sintomas da esquizofrenia da sua vida. A esquizofrenia é uma doença multifatorial. Ela reúne aspectos genéticos, ambientais, sociais e também biológicos. Como uma simples informação pode fazer com que a pessoa mentalize ou sei lá o que e consiga curar-se da esquizofrenia apenas com palavras. Se assim fosse, não haveriam tantas pessoas em tratamentos sérios que realmente são responsáveis pela diminuição, às vezes até a eliminação dos sintomas, dependendo, é lógico, da extensão do problema e de caso a caso, porque cada pessoa reage de formas diferentes ao mesmo adoecimento. Não somos robôs. Em uma outra rede social, eu encontrei um médico que antes ele se dizia especialista em esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é como um adoecimento qualquer. É impossível um médico se formar e estudar e ser especialista em apenas um problema. O médico psiquiatra, ele é responsável pela saúde mental como um todo. Então, ele atende vários transtornos, vários adoecimentos, várias disfunções que possam ocorrer em relação à saúde mental. Pois bem, esse médico psiquiatra, ele informa aos familiares de uma pessoa que tem esquizofrenia que é necessário fazer um curso para lidar com esse paciente. Ele, inclusive, oferece um curso pago, um curso que a família teria que fazer para saber cuidar do seu parente adoecido. Gente, isso absolutamente não faz sentido, isso não procede. Uma família, ela não precisa fazer cursos para tratar melhor o seu paciente. Gente, neste ponto do vídeo, ao fazer a edição, eu percebi que é preciso eu deixar claro uma coisa. Eu não sou absolutamente
contra uma pessoa escrever um livro sobre esquizofrenia ou fazer um curso, promover um curso que possa treinar parentes a acompanhar seus pacientes adoecidos. A questão não é essa. A questão é quando a pessoa divulga esse curso de forma a parecer que só fazendo o curso a família vai saber cuidar bem do seu parente. E não é assim. Isso é absolutamente desnecessário. É claro que a informação é importante, mas não precisa, a informação que eu digo, é a informação sobre como cuidar, sim, da pessoa que tem esquizofrenia, mas não precisa ser por meio de um curso. E nada é obrigatório. Eu acho que falta a essas pessoas que trabalham com isso, escrevendo livros sobre o adoecimento mental, deixar bem claro que a pessoa pode adquirir caso sinta necessidade, mas não é a única condição da gente poder lidar bem com a nossa pessoa que tem esquizofrenia. Na verdade, o que a família precisa é de muito amor, carinho e tolerância com a pessoa que ela tem em casa e que precisa de cuidados, inicialmente cuidados extensivos, cuidados para que ela saia de um provável surto psicótico, por exemplo. E cuidado, carinho, atenção, a gente não aprende em um curso. Tudo isso são sentimentos que a gente desenvolve a partir de nós mesmos. Se nós somos cuidadosos, tolerantes, amorosos, não é porque a gente aprendeu em nenhum curso ou lendo nenhum livro. O livro, no máximo, pode despertar a nossa atenção para determinado sentimento, mas ele não faz com que a gente adquira esse sentimento. No caso da esquizofrenia, o paciente precisa receber cuidado, atenção, carinho, proteção por parte da equipe médica, por parte dos enfermeiros, no caso de uma internação, e por parte da família, principalmente, porque é a família que vai estar ali no dia a dia daquela pessoa. E essa família, sendo amorosa e carinhosa, já é o suficiente para ela acertar bastante em relação ao tratamento. Outra coisa que se deve fazer é observar o uso da medicação que foi prescrita pelo psiquiatra para que essa medicação seja tomada na quantidade certa e no horário certo. Aí sim, esse é um papel fundamental da família. E também não é necessário fazer curso para poder aprender isso. É preciso que o médico faça várias tentativas para chegar a essa medicação. Então, tudo isso demanda tempo. E vamos supor, mesmo se o médico acertar de primeira, na primeira medicação prescrita, essa medicação muito provavelmente não tem como eliminar os sintomas positivos e os sintomas negativos que são difíceis de serem eliminados. E às vezes, mesmo com uma medicação correta e mesmo com a posologia, a quantidade certinha, a pessoa não consegue ficar totalmente livre desses sintomas. No caso do meu filho, por exemplo, os sintomas positivos, que inclui, entre outras coisas, alucinação, delírio, pensamentos desconexos. No caso dele, os delírios persistem até hoje, mesmo com toda a medicação e todo o tratamento que ele vem fazendo. Os delírios, eles, na verdade, o médico falou que deixam de ser delírios, no caso do meu filho, porque ele já sabe que se trata de algo criado pela mente dele. Ele não confunde mais aquilo com a realidade absoluta. Ele até pode ter dúvidas num primeiro momento, mas aí quando ele vai refletir, quando ele vai pensar melhor, ele percebe
que são criações fantasiosas e que aquilo não corresponde à realidade. Por aí a gente pode perceber que mesmo após um tratamento que ele está fazendo há mais de 3 anos e meio, o tratamento acertado, né, que foi a partir do diagnóstico correto da esquizofrenia, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, de como foi esse início desse diagnóstico e nesse tratamento. Foram mais de 3 anos e meio de tratamento e os delírios ainda persistem. Imagine você conseguir debelar alucinação, delírio, no caso que são sintomas positivos. Agora, imagine os sintomas negativos que correspondem aos sentimentos, à expressão dos sentimentos, à sociabilidade, ao relacionamento transpessoal. Tudo isso faz parte de uma gama de sintomas que também são difíceis de debelar. Então, a gente não pode falar em eliminação dos sintomas a toque de caixa milagrosamente. Em outra busca que eu fiz pela internet, encontrei um guia de tratamento natural, que se refere ao seguinte, ele promete o seguinte, fazer com que a pessoa volte a se concatenar com a realidade, ou seja, que ela fique livre de delírios e alucinações, que é justamente o que tira a pessoa da realidade. Esse site promete acabar com isso em 14 dias ou menos, às vezes até menos. Gente, os sintomas da esquizofrenia, eles permanecem durante muito tempo. Eles não são suspensos a partir de um guia, um tratamento natural que possa fazer com que a pessoa em 14 dias passe a ter o controle do que é real e o que não é real. Porque a esquizofrenia é justamente isso. A pessoa perde a capacidade de perceber o que é real e o que é fantasia. Então ela acredita, na mente dela, ela acredita que toda a fantasia que a mente cria é real. E isso perturba basicamente a pessoa e a família que está do lado. Porque a família não tem como lidar com as questões que são trazidas pela pessoa que está adoecida. São sintomas que são aliviados, ou às vezes até totalmente retirados, mas após um tratamento com antipsicóticos, que são medicamentos alopáticos de segunda geração, às vezes de primeira e basicamente de segunda geração, e que foram pesquisados durante anos. Por aqui já deu para perceber, e eu já falei em outros vídeos, que a esquizofrenia não tem cura, ela tem tratamento. Um tratamento que pode ser muito bom e trazer uma qualidade boa de vida para a pessoa. Isso vai depender de quando esse transtorno foi diagnosticado, se a pessoa, após o diagnóstico, começou a ser medicada, se foi medicada corretamente. Ou seja, existe uma série de fatores que podem contribuir para que a esquizofrenia tenha um melhor ou um pior desenvolvimento. No caso do meu filho, como levou muito tempo sem um diagnóstico, ele levou mais ou menos 10 anos sendo tratado para depressão e ansiedade, o que aconteceu? Ele acabou tendo vários surtos psicóticos. E o surto psicótico, ele deve ser evitado a todo custo, porque é o surto psicótico que agrava o problema. O surto psicótico, ele desconecta a pessoa totalmente da realidade. E essa volta, quando ocorre essa volta, a mente nunca fica perfeitamente como funcionava antes. A cada surto existe uma perda. E essa perda, ela acaba se tornando determinante no prognóstico da doença, da esquizofrenia. É por isso que é tão importante a família participar desse tratamento, ajudar a pessoa a tomar a medicação na hora certa, na dosagem certa,
para que ela não tenha surtos. Outra coisa delicada que eu quero falar sobre essa questão do milagre, assim, do tratamento milagroso para a esquizofrenia, refere-se muitas vezes a algumas religiões. Não todas, não são todas as religiões e também não são todos os representantes de determinada religião que apregoam isso, a cura milagrosa da esquizofrenia, que Deus vai curar e que tudo vai se resolver a partir das orações e das preces e que o tratamento não deve ser feito. Se a gente for pensar bem, e é o que eu acredito, Deus colocou a ciência no mundo justamente para quê? Para nos ajudar. E aí, a minha opinião pessoal é a seguinte, que Deus quer o nosso bem-estar. Mas a partir do momento em que a gente faça por onde, que a gente busque, que a gente vá atrás de um tratamento calcado na ciência que é proposta pelo homem. O homem estuda e gera ciência. O homem estuda, pesquisa, faz pesquisas em laboratório, entre pessoas, enfim. O homem faz de tudo, o cientista, e ele chega ao conhecimento, e esse conhecimento é capaz, sim, de trazer a melhoria da nossa saúde. E esse cientista, é claro, que ele foi colocado na Terra por Deus, justamente para nos trazer esse benefício. Muitas vezes não o da cura. E até hoje, os cientistas comprovam isso, que não existe cura. Como eu falei antes, não existe cura para a esquizofrenia, mas existe tratamento. E esse tratamento caminha ano após ano. Eu não vejo nada de errado da pessoa contar com as suas preces, com a sua ligação com Deus e acreditar nisso, de que vai haver um tratamento. Mas é preciso que ele tome a medicação, é preciso que todos façam a sua parte para que as coisas deem certo. Bom, você sabe, é chegada a hora em que eu vou te desejar tudo de bom. Um beijo, uma ótima semana. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.